Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a uma nova série de vídeos que vamos começar aqui neste canal. Hoje inauguramos com esse vídeo uma nova playlist cujo tema é 12 Apóstolos, Homens Escolhidos por Cristo. Eu convido você que chegou aqui agora a permanecer e seguir essa série de vídeos, a qual em cada um deles vamos trazer uma mensagem especificamente direcionada sobre a vida de um dos 12 apóstolos. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda neste vídeo e hoje vamos iniciar falando um pouco ou expondo um pouco sobre o ministério do apóstolo Pedro. Gostaria de te convidar a você abrir sua Bíblia, caso você o queira fazê-lo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 20. Passagem essa que vai nos dizer o seguinte: E Jesus, andando junto ao mar, na Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o versículo 20 fala: Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. A vida do apóstolo Pedro, quando pensamos na vida do apóstolo Pedro, lembramos de um homem impulsivo, um homem às vezes corajoso, um homem apaixonado por Jesus, mas ao mesmo tempo cheio de falhas. Um homem como eu e você, com características boas e características também não tão boas assim. Ele era um pescador da Galileia e sem nenhuma formação religiosa, sem nenhuma iniciação ali numa escola rabínica, mas foi escolhido por Jesus para se tornar um dos maiores líderes da história da igreja, tanto antiga como até hoje, com tanta influência em muitos meios cristãos. A história de Pedro nos mostra que Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele transforma pessoas dispostas a segui-lo verdadeiramente. A partir dessa introdução, vamos falar mais um pouco sobre Pedro, o pescador de peixes ao pescador de almas, do pescador ao pilar da igreja, a transformação de um homem comum pelas mãos de Jesus. O primeiro tópico dessa mensagem é: Jesus chama pessoas comuns para uma missão extraordinária. Pedro ele trabalhava como pescador, mas quando viu o chamado, como a gente leu aqui, vinde após mim e vos farei pescadores de homens, ele imediatamente obedeceu e seguiu. Jesus escolheu Pedro não talvez por sua influência ou conhecimento, mas porque ele viu o potencial de Pedro. Porque Jesus ele consegue ver muito mais além daquilo que simplesmente nós podemos ver com nossas capacidades naturais. Quando Jesus vê Pedro, ele não vê apenas ali um homem rude, simples e sem muito conhecimento teológico, mas ele viu lá na frente. E é assim que Jesus vê a gente. O mundo, eles olham para nós e limitam a nossa capacidade, limita a nossa compreensão dos fatos. Mas Jesus vê nosso coração e ele já enxerga lá na frente aquilo que nós podemos fazer. Quando Pedro foi visto por Jesus, Jesus não chegou ele um pescador, mas já viu Pedro lá na frente, no dia dos Pentecostes, pregando com unção, pregando para muitas pessoas e desenvolvendo um grande ministério para Cristo. Então, hoje,
Assim como Jesus olhou para Pedro, Jesus está olhando para você e vendo você lá na frente. Então não se diminua pelo que os homens têm dito sobre você, mas procure pensar sobre o que Jesus enxerga em você, pois Jesus enxerga o seu potencial, que muitas das vezes nem você mesmo consegue ver. Deus continua chamando pessoas comuns para realizar a sua obra, assim como chamou Pedro ali, quando ele estava ali junto com o seu irmão, mexendo naquelas redes. Ele também quer chamar você hoje para uma nova caminhada, para uma nova perspectiva de vida. Porque vivemos num mundo totalmente concorrido e repleto de dificuldades. Mas quando nós deixamos Jesus nos guiar e realmente deixamos Ele transformar nossas vidas como Pedro deixou, pode ser sim difícil as coisas, mas nós enxergamos um propósito e experimentamos uma alegria em meio a tantas coisas que podem tirar a nossa alegria. Outra coisa aqui interessante, como um tópico 2, é que Pedro tinha fé, mas ainda ele precisava amadurecer. Pedro foi o primeiro a declarar, ali em Mateus capítulo 16, no monte ali, a qual Jesus pergunta o que os apóstolos pensavam ser Cristo. E Pedro lhe diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele é o primeiro a declarar isso. Mas por outro lado também, ele tentou impedir Jesus de seguir para a cruz. Porque frequentemente ele falava antes de pensar. No mesmo episódio ali, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta o que as pessoas pensavam sobre ele, e alguns diziam que ele era um dos profetas, outros que era Elias, e assim por diante. Até que, como eu falei, Pedro faz sua confissão ali, que disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaste isso, mas foi meu Pai que te revelou. E ele é elogiado por Jesus. Mas passado um instante, quando Jesus começa a dizer que ele deve ir para Jerusalém, e ali padecer e ser morto para se cumprir aquilo que foi dito sobre ele, Simão Pedro diz, não, de jeito nenhum, Senhor, você irá passar por isso, de jeito nenhum você irá lá para morrer. E aí Jesus fala com ele assim, repreende e fala assim, olha para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes o agir de Deus. Não que Jesus chamou Pedro de Satanás, mas o agente que estava por trás de Pedro. Note que um instante atrás Pedro foi usado por Deus como uma revelação divina, mas pouco tempo, em um lapso de tempo bem reduzido, ele já foi usado por uma força maligna, para nos mostrar que nós precisamos vigiar para que nossa boca não seja emprestada para o inimigo, mesmo depois de termos ministrado coisas relacionadas a Deus. E Pedro, ele era impulsivo. Ele falava, mas não pensava. A gente precisa pensar muito no que a gente vai falar. Não é sair falando tudo que vem na mente, como Pedro fez, mas refletir sobre o peso que as palavras que nós vamos dizer pode causar em determinado ambiente. A vida de Pedro revela que é possível amar profundamente a Cristo, mas ainda precisar crescer espiritualmente. Porque a maturidade cristã é um processo, é todos os dias. Pedro amava Jesus, mas ele foi crescendo gradualmente. Aos poucos, ele foi sendo trabalhado e ele foi sendo envolvido. Assim é conosco. Não vai ser da noite para o dia, mas é necessário que você permaneça com perseverança e com um coração ensinável, com um coração que queira aprender e que seja humilde para aprender, melhorando a cada dia mais e tentando acertar mais e errar menos. Então hoje deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, como Jesus trabalhou Pedro, tentando amadurecê-lo, ele também quer trabalhar amadurecendo a sua fé a cada dia mais. O terceiro tópico é: a maior queda de Pedro não foi o seu fim. Ali na noite da prisão de Jesus, como é fato para todo mundo, Pedro nega ali Cristo
3 vezes, como o próprio Senhor havia dito para ele. E depois Pedro chora amargamente. Ele se arrepende do que ele tinha feito. E as lágrimas deles, por ser amarga, mostram um profundo arrependimento do que ele fez. Mas aquele momento poderia ter sido um encerramento do ministério de Pedro. Mas pela graça de Jesus não foi. Porque Deus resolveu escrever um novo capítulo na história de Pedro. Talvez como Pedro você cometeu algo hoje que você se arrepende profundamente e pensa que acabou. Mas Deus está dizendo para você que não. Se você se arrependeu profundamente e realmente está disposto a deixar Deus te conduzir novamente, existe um novo capítulo para você, assim como teve na vida de Pedro. Nenhuma queda é maior do que a graça de Deus quando há arrependimento. Então, se você aí cometeu algo e agora se sente envergonhado para voltar para a presença de Deus, para voltar para a comunhão dos santos na igreja e voltar a fazer aquilo que Deus havia mandado, se você se arrependeu como Pedro naquela noite fatídica, existe também para você um novo capítulo, uma recontinuação, uma reconstrução do seu ministério. O tópico 4 desse pequena palavra sobre Pedro é que Jesus restaura quem se arrepende. Depois da ressurreição, ali no capítulo 21 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, diz ali que o Senhor Jesus estava numa praia, ali com alguns peixes, os discípulos chegam a ele e ele chama particularmente ali Pedro para conversar. E ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ou seja, em cada resposta que Pedro dizia que amava o Senhor, ele dizia: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoou Pedro ali naquele momento, mas ele restaurou sua dignidade e renovou o seu chamado. Porque Deus restaura pessoas para que continue a o servir. Então, depois que você for restaurado por Deus, que Jesus te dá uma nova oportunidade, Ele vai lhe dar uma nova missão. Então, faça essa missão de cabeça erguida, sem olhar para trás, porque Jesus já te perdoou. Não fique preso àquilo que ficou, porque a Bíblia nos fala que depois que Deus nos perdoa, Ele lança tudo atrás dele, lá no mar do esquecimento. Então não fique com esse remorso, porque Jesus restaura quem se arrepende, como restaurou Pedro. E também ele lhe dá uma nova missão. Então, quando você estiver com essa nova missão, a faça com louvor e não olhe para trás, porque o perdão de Deus já chegou até você. Se você que está do outro lado aí se sente que não foi perdoado, Jesus está dizendo: você foi perdoado. Houve arrependimento, então agora siga para frente, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E o tópico 5, para finalizar essa mensagem, estudo, é que o homem que negou tornou-se o homem que pregou. Ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, vamos ver que Pedro ali pregou para uma multidão e quase 3.000 almas aceitou Cristo. Ele pregou na unção, uma mensagem cristocêntrica e uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo. Naquele dia, como eu falei, quase cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Mas o medo que Pedro antes sentia foi substituído pela coragem, porque Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma vidas comuns em instrumentos poderosos. Não tem nada melhor do que um homem transformado pelo Espírito Santo, assim como foi Pedro. Pedro escorregou, mas Pedro se arrependeu. Então Pedro foi restaurado por Jesus e Pedro foi cheio do Espírito Santo. Hoje Deus pode transformar aquilo que você pensa que não tem como em grandes coisas pela ação do Espírito Santo. Então, dê liberdade, assim como Pedro
foi cheio do Espírito, seja cheio do Espírito também, para que você possa vencer as dificuldades, perseverar e assim ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus aqui na terra. O Senhor não está procurando pessoas, como eu disse, perfeitas, ou muito sábias, ou com altas posições. Ele procura apenas um coração que seja sincero, que busque a santidade e que queira realmente fazer a obra dele. Assim como Pedro, você hoje pode cometer deslizes, você pode às vezes falar sem pensar, você pode ter uma fé que precisa ser amadurecida, mas eu quero dizer que com o Espírito Santo tudo se encaixa na sua vida e tudo pode ser maravilhoso se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então você que possa ficar com essa palavra. Hoje nós tínhamos essa série de mensagens aí. Peço que você possa acompanhar, caso queira fazê-lo, e também, caso queira acompanhe as outras playlists desse canal, que é Números, Lições do Deserto e Voz dos Salmos, para que você possa, a cada dia, tentar se aproximar mais e mais de Jesus. Obrigado até aqui pela tua atenção, te agradeço por você que chegou até aqui, e se assim Deus permitir, numa próxima vez aí, voltaremos para uma nova mensagem. Peço-lhe perdão se caso algo ficou um pouco difícil de ser entendido. Procuro melhorar a cada dia. E assim como Pedro, também estou sendo melhorado e sendo trabalhado por Jesus. Para que, quem sabe, ou melhor, para quem sabe não, no momento certo, esteja já ali pronto para ser usado por Jesus cada dia mais. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique firme com Jesus. Porque quem escolhe Cristo, mesmo que enfrente dificuldades como Pedro enfrentou, tem uma certeza poderosa, que ele nunca está sozinho neste mundo mau. Um grande abraço, Deus te abençoe.